A maior parte do nosso sistema imunológico, que deveria estar no nariz, na boca, nos protegendo contra vírus, está no nosso intestino, atacando o que quer que seja que venha através da parede do nosso intestino. E está completamente distraído. Agora, onde eu quero chegar com isso? Vocês ouvem nas notícias que as pessoas com condições médicas crônicas são as mais suscetíveis aos vírus em geral, à gripe, ao coronavírus, para o que for. Por que isso? Porque ter pressão arterial alta o tornaria suscetível a morrer de um vírus. Isso, na verdade, não faz nenhum sentido. Mas se ter pressão alta é, na verdade, um sinal de que você tem um estômago permeável e que a maior parte do seu sistema imunológico está realmente lá embaixo em seu intestino, ao invés de patrulhar a periferia como deveria, e seu sistema imunológico todas as tropas estão distraídas. Então, faz todo o sentido que você seja suscetível a isto. E deixa eu te contar uma ótima história. Anos atrás, eu apresentei muitos trabalhos na reunião de microbiota em Paris. E havia um artigo fascinante de que existiam neurônios que cheiram, neurônios olfativos que vivem em nosso nariz, que vivem em nossos rins, que vivem em nosso coração. E você se pergunta, por que meus rins precisariam cheirar algo? Por que meu coração precisaria sentir o cheiro de qualquer coisa? E isso, na verdade, me intrigou até que percebi, ao escrever meu próximo livro, que se chama The Energy Paradox, que esses órgãos que cheiram em nossos rins e nosso coração cheiram peidos bacterianos, os produtos da fermentação das bactérias. E eles podem cheirar peidos bons e peidos ruins. E se eles cheiram peidos de bactérias ruins, eles realmente ativam o sistema de pressão arterial para tornar seus vasos sanguíneos mais rígidos e causar a pressão alta. E o que me impressionava, e eu não sabia a razão, quando eu tinha pessoas com pressão alta e as colocava no meu programa. Uma das primeiras coisas, os primeiros telefonemas que eu recebia era: o que você está me dando? Que suplemento estou tomando que está me deixando com dor de cabeça e tonto? Eu olhava para a minha enfermeira, ela olhava para mim. Não há um suplemento que faça isso. Venha para o escritório, vamos ver, eu dizia. É claro que a pressão sanguínea deles está muito baixa e nós pensávamos, muito bem, vamos cortar essa pílula para a pressão alta pela metade. E então eles voltavam a ligar algumas semanas depois e diziam: eu estou tonto de novo. E nós os trazíamos de volta. Com certeza, a pressão sanguínea deles está baixa e diziam: certo, vamos nos livrar dessa pressão sanguínea. O que estávamos fazendo era mudar os sinais bacterianos em seus intestinos. E agora eles estavam recebendo, pode acreditar, eles estavam cheirando os seus rins e seus vasos sanguíneos estavam reagindo. E acabamos por desenvolver testes com os quais pudemos provar que, de fato, isto acontece e publicamos esses dados também. Não é ficção científica, não é conjectura. E assim sabemos agora que existe este incrível organismo simbiótico, que somos nós, e quanto mais aprendemos sobre a parte importante de nós, tudo faz mais sentido sobre como trabalhamos. E voltando ao Dr. David Kessler, o chefe da FDA, ele disse: quando você e eu, Steve, estávamos cursando a faculdade de medicina, nos ensinaram que o intestino era apenas um tubo oco e que tudo que eles tinham lá era para absorver proteínas, gordura e carboidratos e ponto final. Isso foi tudo o que nos ensinaram. E ele dizia: quem poderia imaginar que vivendo lá embaixo tem 100 trilhões, 2,5 quilos de bichinhos que são essenciais para o funcionamento de tudo? E como diz o Dr. Amen, quem imaginaria que a doença mental vem do intestino? Sim, a conexão do cérebro ao intestino. Ele disse:
São Quem teria conectados o adivinhado? cérebro e o Porque intestino todos também. nós pensamos, isso é apenas um tubo. E sim, há algumas bactérias lá embaixo e elas são muito ruins e nós as carregamos e isso é só lixo. Agora sabemos que devemos pensar. Muito mais do que isso. Elas são nós. Uau. Agora, você falou sobre tanta coisa e eu queria passar uma lupa por cima. Eu tô tentando descobrir a solução pro meu problema com manteiga de amendoim. Qual a manteiga que eu posso comer que vai ficar ok? Bem, sim. Tem alguma? Sim. Curiosamente, temos uma série de pessoas com artrite reumatoide que reagem à casca de uma amêndoa. Há uma lactina na casca da Tira a amêndoa. casca. Sim, você tira a Amêndoas casca. assim são ok. Sim, amêndoas Marcona. E na verdade existem algumas empresas que agora fazem manteiga de amêndoa descascada Sério? e você pode Não deve ser um encontrá-las. problema, então. Não deve ser um problema. Então, se você vai escolher, Interessante. as nozes são uma ótima escolha. Os pistaches Toda vez que eu são como uma nozes, eu ótima escolha. espirro. Então há alguns taninos e nozes aos quais certas pessoas têm alergias. Fique com os pistaches. Nozes de Eu macadâmia. amo macadâmia. Sim, elas são muito boas. McNuggets são ok. Sim, consiga algumas amêndoas descascadas. Vou fazer isso agora. Experimente. Você disse que o leite é algo que a gente não devia consumir para curar o intestino permeável. Existe Sim. algum leite que seja bom para beber? Sim, a maioria das pessoas pode ter leite de ovelha, leite de cabra. Curiosamente, o leite de cabra era tradicionalmente chamado de leite materno, porque os componentes do leite de cabra são muito diferentes do leite de vaca. Eles são muito mais parecidos com o leite humano. E assim eu digo para as mães, se elas vão dar a seus filhos um pouco de leite de animal, por favor, deem leite de cabra, ao invés do leite de vaca. Interessante. E tem algum outro alimento que a gente não deve comer sim. Mas, para curar o intestino permeável? quanto mais você come... Eu sei que você fala sobre o paradoxo dos vegetais sim. também. Existem algumas pessoas que são alérgicas à clara ou gema dos ovos. A maioria das pessoas não reage. Nós testamos estes e aqui está algo a ser informado. Eu não quero causar pânico generalizado. Sim. Há uma lectina. Quase não é suficiente no mundo Isso agora. mesmo. Tem bastante. Há uma lectina no espinafre que eu desconhecia, mas graças a uma empresa chamada Vibrant America, eles descobriram que há uma classe de lectinas chamada aquaporins. E elas estão presentes no tabaco, no espinafre, no milho, na soja e no pimentão verde. Eu acho que é isso. De qualquer forma, elas podem realmente causar o intestino permeável e podem causar inflamações no cérebro. E eu descobri isso porque trato algumas pessoas com síndrome de intestino irritável e tantas outras doenças autoimunes muito ruins. Elas seguem meu porque eles programa ainda têm e nunca problemas. trapaceiam. Por que o fariam? Exato, porque elas ainda têm problemas. Assim, quando fizemos estes novos testes, eis que quase Não todas acredito. estas pessoas reagiram ao espinafre. E elas comeram muito espinafre. Bateram na mesa quando tiramos o espinafre delas, mas essa era a chave. Agora, nem todo mundo deve ir para casa e jogar fora seus espinafres. Mas, se você estiver seguindo o meu programa e nele tiver espinafre e ainda tiver problemas, Tire ele. considere desistir do espinafre. Não há necessidade humana Agora de que você espinafre. disse, qual era o nome dela? Doutora Terry era o nome dela? Doutora Terry Você Walsh. disse que ela estava tomando 10 a 12 xícaras de vegetais todo dia. Sim, 9 xícaras A de cobra legumes. olhando direto para você. Sim. Então, por que é importante comer 9 xícaras de vegetais e o que isso faz no seu microbioma do intestino? Bom, voltando ao Dr. David Kessler, chefe da FDA, pensamos que os carboidratos para carboidratos e carboidratos complexos, os amidos eram bons porque eram carboidratos complexos. Todo mundo está errado. Os fabricantes de alimentos descobriram como fazer um hidrato de carbono complexo, um simples carboidrato de carbono,
e fazer você pensar que se trata de um hidrato de carbono complexo. Quando você lê um rótulo, número 1, se você tem que ler um rótulo, você provavelmente deve devolver o pacote, porque não deve haver um rótulo em uma cabeça de alface. Só dando um exemplo. O ponto de partida é salvar a vida de muitas pessoas. Ler o total de carboidratos na etiqueta e depois tirar a fibra dietética. Isso será a próxima etapa na sequência. Isso lhe dará a quantidade de gramas de açúcar por porção naquela embalagem. Não olhe para onde diz açúcar. Não olhe para o açúcar adicionado. É uma mentira. 0 açúcar, muito açúcar adicionado. Exato. Então, deixa eu te dar um ótimo exemplo que ele usou no meu podcast. Ele disse: o que você encontraria em uma loja? O rótulo diz que são 300 calorias, tem 0 gordura, 0 gramas de açúcar e tem 4 gramas de proteína e tem 35 gramas de carboidratos. Isso é brócolis? Eu não sei. É uma rosquinha. Bagel? Uma rosquinha. Uau, 300 calorias. 300 calorias. Uau. 0 açúcar. Como isso tem 0 açúcar? É Pensei isso que mesmo. virasse açúcar. A lei dos rótulos mente a você. Tem 35 gramas de carboidratos. Agora, para que isso faça sentido, Se transforma em açúcar, que é né? açúcar, é açúcar puro. Na verdade, é melhor do que o açúcar da maneira como foi fabricado. Uau. Para descobrir quanto é isso, tem 4 gramas de açúcar por cada colher de chá. Vamos pegar suas 35 gramas de açúcar, dividir por 4. Vamos facilitar, fazer 36 gramas. São 9 colheres de chá de açúcar bruto na rosquinha. Um bagel. Esse é o número 1. De repente você tem... Quantas gramas de açúcar seriam? Ok. Uma Coca-Cola. Uma lata de Coca-Cola tem cerca de 12 Uau. gramas de açúcar. Basicamente, você está ingerindo uma Um Coca-Cola bagel. quando come uma rosquinha. Na verdade, ela vai entrar na sua corrente sanguínea mais rápido do que se para você com isso. Como é que tomasse vem uma mais rápido se a Coca-Cola. Coca é líquida? Porque a molécula foi quebrada, você não precisa digerir a molécula de açúcar em uma rosquinha, mas precisa digerir a molécula de açúcar na Coca-Cola, Sério? em linhas gerais. E essa é a número 1. Número 2. O que ninguém sabia era que a maioria das suas bactérias vivem no cólon e na parte inferior do intestino delgado e estão esperando pelos carboidratos complexos que você não digere normalmente. Elas estão aguardando a refeição que sempre vinha. E essa refeição nunca mais chega porque tudo foi tão finamente processado que não conseguimos obter esses carboidratos complexos. Então, elas morrem de fome. Agora, o que é realmente legal é que esses bichinhos pegaram essa refeição e fazem todos esses compostos realmente legais que, primeiro, mantêm a parede do intestino intacta, permite que a parede do intestino se cure sozinha. Elas fazem compostos que, na verdade, são mensagens para as mitocôndrias em todas as nossas células e particularmente em nosso cérebro, que os caras na sala de máquinas estão trabalhando com força total e nós temos: Scotty, me teletransporta para cima. Me dá um Warp Drive 5 e temos a energia sem problemas para entrar no hiperespaço. E se elas não fizerem esses compostos, suas mitocôndrias vão dizer: caramba, não temos nada para trabalhar aqui e não temos sistema de backup. Eu vou gaguejar até engatinhar. E as pessoas se perguntam por que estão tão cansadas. Embora estejam comendo mais do que nunca e estejam bebendo todas essas bebidas esportivas e estejam tomando 27 xícaras de café e dizendo: onde está minha energia? É porque não temos mais esta bela relação simbiótica e deixamos de lado a parte mais importante de nós. E é por isso que Jack LaLanne disse: se o gosto for bom, E por que então cuspa. 9 xícaras de legumes? Porque isso, na verdade, é dar a esses caras o que eles querem comer. Agora,
Terry não sabia disso na época, mas seu primeiro livro foi Mining My Mitochondria, ou Alimentando Minhas Mitocôndrias. Mas agora sabemos que, na verdade, é que temos que alimentar esses caras. Temos que comer para eles. Temos que comer para as bactérias que vivem no nosso intestino. Não as mitocôndrias. Sim, no paradoxo da longevidade, eis o que é realmente assustador. As mitocôndrias foram, na verdade, absorvidas por bactérias antigas. Há bilhões de anos, as células convidavam as bactérias a viver dentro delas, em troca de um lugar agradável para se viver. A célula disse: nós lhe daremos o que você quer comer em troca de você fazer síntese da ATP, energia para nós. E, obviamente, foi um bom negócio. E por que isso continua agora? Dentro de nós, todas as nossas células engoliram bactérias antigas que produzem energia para nós. E o que é tão divertido é que as bactérias em seu intestino são as irmãs das mitocôndrias, que são bactérias em nossas células. E elas realmente conversam umas com as outras. E aqui está o que é realmente legal. Você e eu herdamos nossas mitocôndrias de nossas mães. O pai não nos deu nenhuma mitocôndria. Todas as mitocôndrias são femininas. E, se tudo corresse bem, você e eu herdamos nosso microbioma intestinal de nossa mãe, que literalmente cagou em nós quando saímos do canal de parto. E a maioria das pessoas sabe disso. A mamãe cagou em mim. Senhoras, se vocês odeiam sua mãe, não, ela não odeia. Ela não cagou em você. Mas sua mãe lhe dá sua dose inicial de bactérias. E é por isso que os bebês de cesárea que não tomam essa dose levam até 6 meses para ter um sistema imunológico normal, comparado a um parto vaginal, porque eles não têm um conjunto adequado de bactérias que educam o sistema imunológico. 29% das pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 têm doença celíaca não diagnosticada, e essa é uma grande causa das doenças autoimunes, incluindo a diabetes de tipo 1. Portanto, existe um número muito pequeno de pessoas. 1 a cada 2 americanos tem diabetes tipo 2. Era mais comum nos adultos, mas também vemos agora em crianças de 3 anos.